Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, continuando, estamos aqui falando agora sobre o reino Monera, né? A gente está no livro 3, pode ficar tranquilo que os exercícios eu vou printar e colocar lá no Classroom para vocês poderem fazer, tá bom? A gente vai continuar no livro 3, então, desse jeito. Então, sobre o reino Monera, vocês já conhecem o reino Monera, ou já ouviram falar, é o reino das bactérias, né? Então, os organismos mais simples que nós temos no nosso planeta, né? Como que é uma organela, né? Aliás, como que é uma bactéria? Quais são as principais características, né, deste reino, né? Então, todas as bactérias são unicelulares, são procariontes, né? Não tem a presença de núcleos. Inclusive, é o único reino procarionte que a gente tem. Todos os outros, protistas, fungos, plantas e animais, as células já têm núcleo. Ou seja, as células já são eucariontes. Existem bactérias anaeróbias e aeróbias, né? Ou seja, existem bactérias que não dependem do oxigênio e existem bactérias que dependem do oxigênio para respirar. Existem ainda bactérias que são heterotróficas e bactérias que são autótrofas, ou seja, as cianobactérias, né, são aquelas bactérias que fazem fotossíntese, né? Existem bactérias aí que precisam conseguir os nutrientes do meio, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? As arques, as bactérias e as cianobactérias, né, que a gente chamava antigamente de algas azuis. Estruturalmente falando, né, do que é composta uma bactéria? Então você está vendo aí a imagem, então a gente consegue ver essa bactéria que ela tem uma cápsula, então além da parede celular que fornece proteção, essa bactéria ela ainda possui uma cápsula. Então a gente tem a cápsula, a gente tem a parede celular e debaixo da parede celular a gente tem a membrana plasmática, tá bom? Membrana plasmática então que delimita o tamanho da célula. A gente tem a presença de grande quantidade de ribossomos, né, que são organelas que fazem as proteínas. Então, basicamente, a vida de uma bactéria é produzir energia e fazer proteína. É assim que ela consegue sobreviver. É a coisa mais básica que esse ser vivo faz. A gente tem a presença aqui do mesossomo. A gente tem aqui, então, as enzimas relacionadas à respiração celular na membrana. E aqui a gente tem o flagelo. Então, o flagelo é uma estrutura de locomoção. Através do flagelo, essas bactérias conseguem locomover. Algumas têm flagelo, outras têm cílios. Falando um pouquinho então da questão da parede celular, existem bactérias gram negativas e gram positivas. Então aqui você olha a diferença. Nas bactérias gram negativas, ela tem uma camada mais fina de peptidoglicanos, né, que são estruturas que estão relacionadas à comunicação celular. Então tem uma camada bem menor. Então a gente chama de gram negativa. Aqui do outro lado, a gente tem uma bactéria gram positiva, né? Então você vê a quantidade de peptídeos glicanos, né, essas substâncias presentes aí na membrana da célula, presente em maior quantidade, tá bom? Bem mais. E aí é importante a gente fazer esse teste para saber se essa bactéria ela é positiva ou negativa, gram positiva ou gram negativa, por uma questão, por exemplo, da ação de antibióticos, né? As bactérias grãos positivas, por exemplo, a penicilina, né, que é um tipo de antibiótico, uma substância que mata a bactéria, vai ter uma eficácia bem maior, tá bom? A membrana plasmática, então, só para falar um pouquinho das estruturas, né? Ela é lipoproteica, formada por uma bicamada de fosfolipídios. Os mesossomos, né, são invaginações da membrana plasmática com função análoga à das cristas mitocondriais, né? Não sei se você já ouviu falar da teoria endossimbiótica, aquela ideia de que as nossas mitocôndrias, elas tiveram origem a partir de bactérias, né, que foram fagocitadas no início da formação dos seres vivos. Tá? Então, os mesossomos têm essa estrutura análoga à das mitocôndrias. E o citoplasma, né, grande quantidade de ribossomos, que é a única organela que a gente vai encontrar numa bactéria. Então, você vê aqui a membrana plasmática, que você vê a grande quantidade de ribossomos, e aqui você vê o mesossomo. Lembra lá das cristas mitocondriais, tá bom? A gente ainda tem o nucleóide, né, que é um acúmulo de material genético. Lembra que isso aqui não é núcleo, tá? As bactérias são procariontes, então aqui a gente não tem o núcleo. Então a gente tem a maior parte do material genético dessa célula concentrado aqui. Mas ao longo do citoplasma dela você consegue encontrar os plasmídios, né, que é o DNA bacteriano circular. Tá? Então você tem esses plasmídios distribuídos ao longo do citoplasma dessa bactéria.
Não chega a formar um cromossomo, tá? Como no nosso caso, isso aqui não é um cromossomo. Algumas estruturas que podem ou não estar presentes, né? Como eu falei para você, lembra lá da cápsula, aquela figura que a gente viu no início, ela era uma bactéria encapsulada. Então aqui você tem um acúmulo de substâncias de proteção, né? Depois da parede celular. Então aqui a gente consegue ver grande quantidade de cápsula, né? Então isso aumenta a capacidade invasiva, né? Porque protege contra a ação, por exemplo, dos glóbulos brancos e pode dificultar um pouquinho a ação dos antibióticos também, né? As bactérias, elas são importantes hoje em dia por causa dessa tecnologia aqui que a gente chama de DNA recombinante. Se eu não me engano, a gente já falou sobre isso lá no início do ano. Então vocês já sabem o que está acontecendo aqui. A gente é capaz de tirar o gene de um ser vivo e colocar no meio do DNA de outro ser vivo. Aqui no caso, a gente está falando da fabricação de insulina. Esse exemplo eu já dei para vocês. Então a gente retira o gene da insulina do DNA humano, abrimos aqui o plasmídio bacteriano com a enzima de restrição e aí vamos fundir o plasmídio bacteriano com o gene da insulina através de outras enzimas chamadas de ligase. E aí então essa bactéria aqui ela é um OGM e ela consegue produzir a insulina. Tá? Então o conhecimento sobre o plasmídio, que é esse DNA bacteriano circular, ele é muito importante. A gente usa essa técnica do DNA recombinante. A gente pode classificar as bactérias de acordo com seus formatos, né? Então você olha aí, ó, que formato é característico. As bactérias conhecidas como cocos, elas têm um formato redondinho, né, parecido com o coco. A gente tem aqui as bactérias que são chamadas de espirilos, elas parecem com uma vírgula. A gente tem os vibriões, parecem vírgulas, também aqui vibriões. E a gente tem aqui os bacilos, que parecem bastões. Tá? E aí você tem as variações disso, né? Que a gente tem uma colônia de bactérias formando uma colônia que a gente conhece como streptococo. São bactérias do tipo coco enfileiradas. Aqui a gente tem o estafilococo. Também são bactérias do tipo redondinhas, cocos, só que elas formam como se fosse um cachinho de uva. E aqui a gente tem os diplococos, né? Que são duas bactérias do tipo coco que estão em colônia. Tá? Então, só você olhar para o formatinho da bactéria que você consegue entender a classificação dela. Em relação à nutrição, né, então existem bactérias que são heterotróficas e bactérias que são autotróficas. Né? A grande maioria das bactérias não consegue produzir o seu próprio alimento. Portanto, a sua nutrição se dá pela capacidade parasita, comensal, decompositor ou mutualista que esses seres possuem. Ou seja, eles têm que adquirir do meio aonde eles estão os nutrientes, ou parasitando, ou estabelecendo relações benéficas entre elas e outros seres vivos e assim por diante. Mas elas precisam obter esses nutrientes. A grande maioria, então, das bactérias é heterotrófica. Algumas bactérias, as cianobactérias, por exemplo, elas são autótrofas, né? Elas fazem essa fotorredução. Outras bactérias, também autótrofas, fazem um outro processo conhecido como quimiossíntese, tá bom? Que é a obtenção de compostos orgânicos através da oxidação de compostos inorgânicos do meio, que não é o gás carbônico, tá bom? O gás carbônico tem a ver com a fotorredução. Tá bom? Aqui, por exemplo, a gente tem esse processo de quimiossíntese, né? Existem bactérias que vivem no solo, né? Que são capazes de pegar o nitrogênio atmosférico e aí, a partir desse nitrogênio atmosférico, obter energia através desse processo de nitratação e nitrosação. Tá? Isso aqui é quimiossíntese. Aqui na fotossíntese bacteriana, né, o que está acontecendo? O gás carbônico está sendo utilizado para fazer um composto orgânico que pode ser utilizado para a produção de energia. Sobre a respiração, então a gente tem as bactérias aeróbias restritas, então elas dependem de oxigênio. Se faltar oxigênio, elas vão morrer. A gente tem as fermentadoras, elas podem ser anaeróbias facultativas ou obrigatórias, ou seja, elas podem ou não depender do oxigênio. Um bom exemplo de uma bactéria que ela é aeróbia obrigatória, ou seja, o oxigênio mata ela, é a bactéria que causa o tétano, né, que é o Clostridium tetani. Né? Geralmente, quando a gente tem um tipo de ferimento em algo enferrujado, o que a gente faz? A gente corre lá e joga água oxigenada. Né? Qual que é o objetivo de colocar água oxigenada? Porque o oxigênio liberado aqui destrua essas bactérias e aí você não pega essa doença, você seja contaminado por essa bactéria.
E as anaeróbias obrigatórias utilizam outra substância inorgânica para produzir energia. Sobre a reprodução das bactérias, né, as bactérias elas se reproduzem através de mitoses. Né? A gente conhece aqui esse processo como cisparidade ou bipartição. Basicamente é uma mitose que está acontecendo. Então aqui o que acontece? De uma bactéria você tem a formação de duas bactérias, né, que são geneticamente iguais, geneticamente são clones. Tá? A capacidade então de divisão dessas bactérias é muito grande, de modo que a gente estima que a cada 20 minutos essas bactérias consigam se reproduzir. Então imagina o seguinte, você tem aqui um crescimento, olha só, exponencial aqui desse jeito, né? Começa devagarzinho, depois vai aumentando, vai aumentando. Então, por exemplo, agora você tem uma bactéria, daqui a 20 minutos você tem duas. Mais 20 minutos, 4. Mais 20 minutos, 8. Mais 20 minutos, 16. Então, nota que vai dobrando. A cada 20 minutos, a quantidade de bactérias ela vai dobrando. Então, por exemplo, se você tem 1 milhão de bactérias, daqui a 20 minutos você vai ter 2 milhões. Então, é esse crescimento exponencial aqui ó, que está sendo referido nisso. Apesar, então, da reprodução acontecer a partir dessa divisão binária, que não resulta né, em indivíduos que têm uma variabilidade genética, as bactérias elas conseguem né, alguns meios de conseguir essa variabilidade que é importante. A gente tem 3 processinhos aqui, conjugação, transformação e transição. O que é conjugação? Então, duas bactérias vão estabelecer pontes e trocar o material genético. Então, imagina que uma bactéria vai emparelhar com outra bactéria, ou seja, elas vão ficar uma do ladinho da outra, e aí vai se criar então uma ponte citoplasmática entre essas duas bactérias, e por essa ponte o material genético vai ser trocado. Isso gera variabilidade genética. Transformação. A bactéria incorpora um pedaço de DNA livre do ambiente. Então, imagine que alguma bactéria que estava ali acabou morrendo e liberando o seu material genético ali no meio. Outra bactéria que está passando ali porventura, ela pode absorver este DNA que estava livre ali, e isso também vai gerar variabilidade genética. E transição, as bactérias trocam material genético através de um vírus bacteriófago. Tá? Quando a gente usar os vírus, a gente entra nesse detalhe. Então aqui está mostrando os processos para vocês. Né? Aqui é o caso da conjugação. Nota aqui a formação da ponte e a troca do material genético. Aqui a transformação. Tem o DNA livre no meio. Essa bactéria acaba incorporando esse DNA. E aqui tem a questão da transdução, né? Que é a troca de material genético através de um vírus, que é o bacteriófago. Qual que é a importância das bactérias? Né? Então aí a gente pode listar várias. São decompositoras da matéria orgânica, participam do ciclo do nitrogênio, muito importante para todos os seres vivos. São utilizadas na produção de alimentos. Né? Existem alimentos, por exemplo, o leite fermentado, Yakult, né? Não sei se você gosta. É utilizado, é fabricado a partir da fermentação de bactérias. São empregadas na biorremediação. Né? O que é biorremediação? Degradam substâncias tóxicas auxiliando na limpeza do ambiente. Então, se você tem um ambiente muito poluído, você pode empregar alguns tipos de bactérias para tentar eliminar essas impurezas do ambiente. Causam doenças graves que podem matar, como a tuberculose, a pneumonia, a meningite e o tétano. São utilizadas como biofábricas, é só lembrar da questão do DNA recombinante. Produção de biocombustível, né, o biodiesel, por exemplo. Produção de remédios, os antibióticos são importantes então para destruir essas bactérias. Controle biológico de pragas e também podem ser empregadas como armas biológicas. Aqui no caso a gente tem exemplos de cianobactérias, né? Aquelas bactérias aqui é um ambiente muito eutrofizado, né? Tem grande quantidade de matéria orgânica, então essas bactérias elas vão crescer muito e elas deixam a água com essa coloração. A gente tem aqui as bactérias mais primitivas, que são as arquebactérias, aquelas bactérias que conseguem viver em ambiente extremamente inóspito para a maioria dos organismos vivos. Então aqui você tem, por exemplo, um lago com grande quantidade de sal, extremamente salgado, e aí algumas bactérias, mesmo nesse ambiente extremamente salgado, conseguem sobreviver. Aqui a gente tem as acidotermófilas, então aqui essas bactérias que vivem em ambiente de vulcão, que é bem quente e bem ácido. E aqui a gente tem as bactérias metanogênicas, que conseguem degradar a matéria orgânica e liberar gás metano. Tudo bem? Então é isso. Eu vou deixar então os exercícios apresentados lá no Classroom para vocês poderem fazer. E aí a gente se encontra na próxima aula. Um abraço para vocês. Tchau.